Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre inovação na saúde. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. Ele é natural de Bauru, médico formado pela Faculdade de Medicina de Botucatu, com residência em cirurgia pediátrica no Hospital Matarazzo, em São Paulo, e estágio no Primary Children's Medical Hospital de Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos. Foi membro do Departamento de Cirurgia Pediátrica dos Hospitais 9 de Julho, Sabará e Infantil Menino Jesus, em Bauru. Foi chefe do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital de Base, responsável pelo Serviço de Cirurgia Pediátrica da Beneficência Portuguesa e titular do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital de Pesquisa das Lesões Lábio-Palatais da USP. Foi diretor superintendente da Federação das Unimedes do Estado de São Paulo e presidente da Sociedade Paulista de Cirurgia Pediátrica. É autor de vários trabalhos, livros e textos em revistas científicas no Brasil e no exterior. É um dos fundadores e diretor-presidente da PBMA, Associação Brasileira das Operadoras de PBM, e da ASAP, Aliança para a Saúde Populacional. Atualmente é presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Planos de Medicamentos e presidente do Conselho de Administração e fundador da ePharma PBM do Brasil. Seja bem-vindo, Dr. Luiz Carlos Monteiro. É um prazer recebê-lo aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Um prazer. Eu gostaria de iniciar nossa conversa, Dr. Luiz, falando sobre o seu início na medicina. Antes de ser o empreendedor e gestor que nós conhecemos, sei que você sempre quis ser médico. Como se deu a sua opção pela pediatria e pela especialização em cirurgia pediátrica? Dado que, na visão de um leigo, deve ser uma área delicada, uma área difícil. Olha, na verdade, eu já vim meio carimbado, sabe? Minha mãe a vida inteira falou que eu ia ser médico e que eu ia ser pediatra. Então, eu não tive muita dúvida na vida, não. Eu já fui direto, com 16 anos, fui fazer cursinho, queria fazer medicina. Na medicina, ainda continuei com o sonho da minha mãe, eu acho, mas virou o meu sonho, eu cada vez mais apaixonado. Mas na medicina, a pediatria deu uma balançada. Quando eu passei pela cirurgia, eu falei, não, esse troço aqui eu acho que é minha praia. E a cirurgia pediátrica talvez tenha juntado as duas coisas. É uma especialidade muito longa, especialidade de 5 anos. Você tem que primeiro ser cirurgião, depois fazer pediatria, depois fazer cirurgia pediátrica, depois dos 6 anos de graduação. Mas quanto mais eu vivia, mais eu me apaixonava e até hoje. Inclusive, eu ainda me sinto que eu sou um cirurgião pediatra e estou gestor. É muito forte o negócio. Que bacana, doutor Luiz. Paralelamente à atividade clínica, você iniciou o agenciamento de conexões entre empresas e operadoras de saúde. Foi aí que surgiu o convite do sistema de planos de saúde para montar farmácias e promover acesso ao medicamento ambulatorial? Então, essa é uma história que as coisas acontecem na vida, a gente não tem muita explicação, vão acontecendo, né? Eu sempre tive paralelamente à minha atividade cirúrgica, eu fui gestor de plano de saúde, eu fui superintendente, fui da Unimed de São Paulo, superintendente da Federação das Unimedes aqui de São Paulo, e depois eu fui para Bauru, convidado pela Universidade de São Paulo para exercer especialidade num hospital lá, que chama Centrinha, um hospital ligado à universidade, que é especialidade em malformações infantis. Aí eu me afastei um pouquinho da gestão, nessa época eu vivia a medicina completamente, mas o sangue eu comecei a fazer falta, e um dia o presidente da Unimed do Brasil, o Dr. Castilho, que era um grande visionário, encontrei com ele num voo e ele me falou, Luiz, eu estou precisando de alguém para tocar a parte de farmácia. Você já teve no passado, tentou trabalhar com acesso para crônicos, que eu tinha feito um trabalho, eu já tinha percebido na época da gestão, o quanto o crônico é um gap do nosso modelo, né? O acesso ao medicamento crônico. Eles são um tipo de doente, são 20% da massa, mas eles consomem 80% dos recursos. Então, fazer gestão desse pessoal é o beabá da gestão de saúde, né?
E eu via a dificuldade de medicamento, tanto do acesso quanto na continuidade. Isso eu já trabalhava antes. E aí, de volta para o sistema Unimed, ainda de Bauru, né, montei uma consultoria, vinha 2 vezes por semana para São Paulo, e a gente começou a montar farmácia. Buscando dar acesso pro crônico. Fizemos um delivery lá no Limão. Um delivery tinha 3 gôndolas com 3 motoqueiros que saíam entregando remédio na casa dos crônicos. E depois começamos a montar farmácia, estimulando todas as Unimedes a ter a sua farmácia, que foi um erro monumental, né? A gente, até hoje existem ainda, mas a gente percebeu que não era esse o modelo. Médico fazendo gestão de varejo não ia dar certo nunca. Cooperativa de médicos. E nessa época a Amil também estava fazendo isso, criou a farmácia e algumas outras operadoras criando farmácia, ou seja, estava todo mundo errando. E as farmácias não iam bem, não tinha preço, gestão de estoque, ou seja, foi aí que nessa época eu vi o termo PBM, comecei a estudar e resolvi ver nos Estados Unidos o que era, e aí caiu a ficha. O que eles tinham lá era farmácias existentes, o varejo farmacêutico que sabe mexer com isso, entregando remédio para o plano de saúde, através de um sistema de conexão eletrônica seguro, que fazia toda a elegibilidade do modelo, evitando fraude, e promovendo principalmente assistência farmacêutica, a continuidade dos tratamentos. Aquilo me encantou e eu voltei tentando montar alguma coisa nesse tipo. Primeiro dentro da próprio sistema Unimed, mas eu não consegui convencê-los de que o modelo vigente precisava ser mudado. Mas comecei a falar sobre o PBM, dar aula, dar palestras, e um belo dia eu fui falar na Abrafarma, na presidência da Abrafarma, sobre o modelo. Falei na época com o Deusmar Queiroz, que era o dono da Pague Menos e o presidente, e ele dividiu o sonho comigo. Ele falou: é isso, vamos montar. Eu voltei para lá, aí já com uma ideia fixa de fazer um copy-paste, visitei as 2 principais PBMs lá e já no avião, na volta, fiz um business plan. Essa é a história na volta a gente montou. Que bacana, muito rica essa história, né, sobre a origem, né, da PBM aqui. E eu tenho curiosidade de entender um pouco mais, tudo isso, as dificuldades e as barreiras que você enfrentou para começar a se tornar um protagonista aí nesse ecossistema de saúde do Brasil. Você imagina a dificuldade, né? Eu acho que o sucesso foi ter acertado os sócios. Imagina que a gente foi, naquela época, uma startup disruptiva, embora ambos os termos não existissem, né? Mas a gente foi. Até então, não tinha desconto em medicamento, todo mundo pagava preço cheio, tinha 15% de desconto para aposentado, era preço máximo do consumidor, sendo exercido na farmácia. O brasileiro continuava, e como continua até hoje, esse ainda é um sonho por realizar, melhorar. O brasileiro é um dos poucos países que paga do bolso o medicamento prescrito pelo médico. Isso a gente ainda não conseguiu transformar. Mas imagina a gente montar um sistema eletrônico que previa um sistema no balcão, porque lá nos Estados Unidos, se vocês lembrarem, quem já viveu, uma farmácia lá, quase um supermercado na frente, e lá no fundo tem o prescription departamento. E você dropa a sua receita ali, vai dar um passeio pela loja, daí a pouquinho o farmacêutico avia a sua receita, embala um frasquinho com um rótulo específico e dá o número de dragas que estão prescritos. Nessa hora ele fazia uma conexão com a PBM para ver se se o medicamento era elegível, o médico era elegível, você era elegível, você já não tinha comprado 5 minutos atrás o medicamento, e aí aviava a tua receita. Quando a gente voltou para o Brasil com esse conceito, e no caixa ele paga e vai lá e pega o remédio e paga aquilo que é devido, que é chamado lá de copay.
Então, se o medicamento custa $100, ele normalmente, pela PBM, ele paga $3, $4 e o restante vai para um pagador, que normalmente é o plano de saúde. Então, no caixa, já existia alguma tecnologia, que é um meio de pagamento igual dos cartões. Então, você imagina que para montar a eFarma, nós criamos uma empresa de cartão, um meio de pagamento que tinha que funcionar no caixa igual o sistema financeiro. E no balcão, criar um sistema de elegibilidade. A Pague Menos comprou 300 micros para pôr no balcão, a Drogasil comprou outros 300, a Raia comprou mais 200, e assim foi. Quer dizer, era uma novidade ainda, né? A automação da farmácia era uma novidade. Imagina botar micro no balcão com a internet iniciando. Então não tinha Wi-Fi, era aquele maldito cabo azul que tinha que passar no meio da loja. E aí a gente tinha que se conectar com o sistema gestor do frente de loja deles, que é ler estoque, ver preço, esse tipo de coisa. Então foi realmente, a gente só conseguiu porque eu acho que a gente já teve a felicidade de ter nas próprias redes os sócios, que eles eram ao mesmo tempo investidores e estratégicos, né? E aí a gente conseguiu montar o modelo. Sem dúvida, acredito que você, no final, respondeu por um outro lado, né? Quer dizer, uma das fórmulas do sucesso, inclusive, né, nesse caso, foi ter escolhido as pessoas certas para estar com você, né, na empreendida. E talvez uma das barreiras aí seja uma ideia revolucionária no momento em que a automação era muito precoce ainda no Brasil, era algo novo, né, e se conectar à internet era um privilégio ainda, mas super interessante. O Brasil, por isso... eram grandes, né? Não era só a barreira tecnológica, era a barreira cultural mesmo. Cultural, né? Também, claro. A indústria de marca detinha, naquela época não tinha genérico, então ela detinha o valor, estabelecia o valor do preço do medicamento e o próprio varejo não estava acostumado com descontos. Então eles sabiam que a gente, trazendo um pagador, a gente ia trazer uma pressão para ter medicamento. Mas todos, apesar de algum medo, houve uma aceitação e todos nos acolheram, tanto os grandes varejos como a grande indústria, criaram uma lista de desconto. Então a gente já saiu no mercado já com uma proposta de tecnologia e uma proposta de lista de medicamentos com descontos, que naquela época também era uma novidade. Então, daí foi a disrupção. E aí, embora não tenha vindo a lei, porque uma coisa que eu não falei aqui é que a gente também esperava que viesse a lei que criou os planos de saúde, que também viesse aqui, definiu as coberturas, que viesse a cobertura do medicamento ambulatorial. A lei saiu sem a cobertura, que deu uma bela atrasada no nosso modelo. Mas, mesmo assim, a ideia era tão forte que a gente conseguiu sobreviver fazendo algumas customizações daquilo que estava previsto. Bacana. Você sabe que hoje a gente vê muita disrupção, né, começando pela parte regulatória também, né? É isso que rompe os mercados, que faz algo diferente. Mas falando em acesso, doutor Luiz, o Brasil é um dos únicos países do mundo, né, em que a população tem que arcar integralmente com o custo dos remédios prescritos pelo médico, o chamado out of pocket, né? E sua preocupação genuína, humana, médica, em facilitar o acesso das pessoas aos medicamentos foi o que impulsionou você a criar uma consultoria na área de farmácia e depois, provavelmente, uma PBM. Por que você acredita que isso ainda é relevante, ainda é importante nos dias de hoje? Porque nada mudou, né? É tão importante para essas populações, principalmente, de portadores de doenças crônico-proliferativas. A característica dessa doença, com o avanço que teve a medicina e a indústria farmacêutica, a característica de um diabético tipo 2, ou de um hipertenso, ou de um hipercolesterolêmico, é que esse cara, se não se tratar, vai morrer precocemente, e antes de morrer ele vai ter agravos de visão, de membros, de vasos, de coração. E hoje, com um remedinho por dia, um diabético tipo 2, que tome um remedinho por dia, cuide da alimentação e caminhe, faça alguma atividade física, ele tem uma expectativa de vida quase que igual à da população normal. Então é uma judiação você deixar isso não acontecer.
Quando você olha no sistema de saúde, você percebe que ainda é a mesma coisa. Quando você pensa no benefício que traz, o custo do medicamento vira pino. Se eu sou gestor de uma carteira dessa, eu tenho mais é que mandar o remédio na casa dele, não deixar acabar 2 dias antes do fim, e, se possível, dar na boca do cara todo dia para que ele não... Então, esse é o conceito. É o conceito de acesso. O Aura-POC ainda é importante, é uma população pobre, com isso não tem acesso. E o conceito de manutenção. Então, depois do acesso, aí vem a briga pela manutenção dos tratamentos. Que esse é o conceito que a PBM pode trazer, que a gente ainda não conseguiu, porque a gente ainda briga por acesso, né? Acho que tem 2 milhões de usuários que têm medicamento subsidiado hoje, dos 47 que têm plano de saúde. Então tem muito para acontecer. Nossa, impressionante, né? Quer dizer, muito baixo ainda, realmente a luta pelo acesso ela é muito vasta, né? Antes de a gente falar de adesão, realmente é um ponto bastante importante. Talvez o maior gol que nós fizemos foi ter ajudado o governo a criar o programa Farmácia Popular. Ele, embora sejam de medicamentos de uma geração, 2, 3 gerações anteriores, ele dá algum acesso para hipertensão e diabetes. Isso é muito bacana, porque por mais que se trate de medicamentos de talvez segunda ou terceira geração, né, é um tratamento, é um acesso, sem dúvida, né, é algo, já é um começo, né. Eu acho que comparando uma pessoa sem tratamento com uma pessoa se tratando por um remédio talvez não o mais atual do mercado, mesmo assim já é uma grande vitória. Pensando num país de 210 milhões, 217 milhões de pessoas, sem dúvida não é uma tarefa fácil. Doutor Luiz, agora vamos abrir um espaço no nosso bate-papo para um jogo rápido. É um bate-bola que a gente faz de perguntas e respostas rápidas, só para a gente conhecer um pouco mais seu gosto pessoal. E é para responder o que vier na cabeça, tá? Então não é para pensar muito não. Aqui é só um gostinho do lado pessoal do Dr. Luiz, para a gente conhecer você como pessoa. Então vamos lá. Dr. Luiz, qual a série que você viu ultimamente que você indicaria? Better Call Saul. Better Call Saul. Advogado maluco. Muito bom. É meio que um spin-off do Breaking Bad. Do Breaking Bad, exatamente. Muito bom. Bacana. Você tem algum filme que marcou sua vida? Olha, acho que Laranja Mecânica. Porque eu assisti na adolescência, era um negócio tão maluco, numa época que o adolescente é meio brigão, é meio revoltado, e acho que esse filme foi o que mais me marcou. E livro? Você tem algum livro de cabeceira que você recomenda pra gente? Olha, eu estou lendo agora um livro que eu recomendo muito, O Mundo Ainda é Jovem, de um pensador italiano chamado Domenico Di Masi. Então, a gente fica, principalmente os mais velhos, como eu, ficar falando, mas a transformação é muito grande, né? E não tem mais o que mudar, e ele fala que nada, que tudo isso ainda é muito jovem, nós somos ainda muito jovens, as transformações ainda estão por acontecer, e mostra isso com muita clareza. Então, esse livro tem me deixado mais tranquilo em relação a esse mundo maluco que a gente vive. Menos ansioso. Menos ansioso. A vida é assim mesmo, ainda vai mudar. Muito bom, bacana. Esse eu não li ainda, já está na minha lista aqui. Doutor Luiz, agora escolha um dos dois. Human ou Tech? Por quê? Olha, eu acho Human, porque eu acho que Tech não tem mais nada que não seja Tech, inclusive as pessoas. Não tem empresa que não seja Tech. Eles falam, a empresa não é digital. No mínimo tecnológica ela já é. Tudo no mundo hoje é tech, então, inclusive as pessoas são tech, nós estamos aqui exercitando tecnologia, então, exatamente. O Human acho que é mais forte. Tá bom. E por último, doutor Luiz, para a gente fechar com chave de ouro aqui, qual que é o maior desafio na saúde, na sua visão? Olha, na minha visão, a saúde ainda é dos segmentos da economia que menos utilizou as tecnologias já existentes. Embora ela beba tecnologia, eu estava dizendo que, claro, eu fui operado por um robô já. Estava dizendo há pouco que a indústria farmacêutica, meus 2 avós morreram de patologias com 40 anos, de patologias que uma sulfa curaria, um de tétano e outro de tifo.
Quer dizer, o mundo, a gente está envelhecendo saudável, porque tudo isso é tecnologia implantada na saúde. Então você vai no hospital, você bebe tecnologia. Mas tanta coisa tão simples na cultura do dia a dia não foi impactada. Você não consegue ter o teu exame que você fez no Einstein ser lido no Fleury e nada se conecta. São silos, o outro silo é o seu cardiologista, o outro silo é o seu pneumologista. Isso, a saúde, nós estamos com a nossa vida integrada nas redes sociais, você tem a vida financeira integrada, você passa um Pix para a Austrália, o teu filho mas não consegue ter um mínimo de um prontuário integrado. Então, como gestor que sou, acho que a saúde ainda tem muito para beber dessa tecnologia que já está na mesa. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu com certeza gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.